Estava acontecendo a formatura do ensino fundamental, e Aijo aproveitou essa grande oportunidade para se declarar. Que ela falou que ele era animado, bonzinho e amigável com todo mundo, por isso, ela disse que gostava dele, mas só de pensar em namorar com ele faz ela querer vomitar. E vemos que ele levou um baita fora. Depois dessa, vai ficar difícil de se recuperar. E após isso, ele ainda estava sentindo a rejeição. E seu amigo perguntou quantos foram no total. Ele falou que com essa foram 100. E seu amigo brincou com ele, querendo dar um título de herói do flerte. E depois lhe bateu uma dúvida: se ele foi rejeitado 100 vezes, com que idade ele começou? E ele disse que jamais irá esquecer, que a primeira vez foi com 8 meses de idade. E vemos que ele começou muito cedo, era para ser um conquistador nato. Mas ele queria muito arranjar uma namorada, e seu amigo não entendeu porque ele era tão rejeitado. Porque ele tinha boa aparência, era legal com todo mundo e tinha boas amizades com homens e mulheres. Não dava para entender. E após isso, eles acabaram se despedindo, que após se formarem, agora vão para o ensino médio. E como ele queria muito arrumar uma namorada, não restou outra saída, a não ser apelar pelo santuário. E do nada, apareceu um rosto, e ele pensava que era um ladrão de oferendas, mas não, era o deus do santuário. E o velhote falou para ele não se preocupar, que ele ia arrumar uma gostosa no ensino médio. Mas ele estava falando da pessoa predestinada que nasceu para ser seu par romântico. E quando a alma gêmea se encontra, você sente um choque passando pelo seu corpo, e a paixão é incontrolável. Mas era para ele ter cuidado, que as mulheres sentem isso instantaneamente, e os homens vão sentindo aos poucos. Então o velhote falou que no ensino médio ele vai achar não só uma, mas 100 pessoas predestinadas. E vemos que ele ficou muito feliz, quem não ficaria com tantas opções? E após isso, finalmente começou o ensino médio, e logo no primeiro dia ele se esbarrou em 2 garotas. E eles ficaram se encarando, sem saber o que aconteceu. E ele acabou se lembrando do choque que o velhote falou, e essas duas são suas almas gêmeas. E ele se levantou e foi ajudá-las, e do nada uma disse que torceu o pé, e pediu ajuda para ir à enfermaria. E a outra, vendo de camarote, também não se aguentou, e disse que também torceu o pé. E do nada ele começa a se bater, dizendo que virou uma ameaça ambulante, e estava machucando todo mundo. E elas se levantaram e perguntaram o que estava acontecendo. Ué, mas elas não tinham torcido o pé? Então ele acabou levando as duas para a enfermaria, e ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Enquanto estava indo em direção à enfermaria, acabou escutando os rumores que tinha um campo na escola e quem se confessasse entregando 3 de 4 folhas achado lá era o namoro na certa. E do nada elas saíram correndo, dizendo que tinham um compromisso. E após ele ter ajudado um professor a achar seus lentes de contatos, ele olha pela janela e encontra elas procurando no campo. E estavam procurando há 4 horas, desde que terminou a aula. Ele foi correndo em sua direção e falou que era muito difícil achar um trevo de 4 folhas naquele campo. E ela estava tentando esconder que não estava procurando. E a outra tinha ido ao banheiro. E então ele acabou oferecendo um refrigerante, que ela poderia estar cansada. Mas ela não entendeu o motivo. Mas vemos que ela queria, só estava se fazendo de difícil. Ele falou que era melhor ir embora, que já estava tarde, e ela falou que já ia embora mesmo. E acabou se virando e agradecendo. E vemos que essa garota ainda vai lhe dar muito trabalho. E agora ela acaba chegando do banheiro, e ele lhe oferece uma bebida. Mas ela falou que não conseguiria beber a lata sozinha, e pede para ele tomar metade, mas ela queria mesmo, era um beijo indireto. Mas ela acaba falando que também comprou uma lata menor, que a queda poderia ser muito grande. E ela não desistiu e acabou tendo uma brilhante ideia. E no final, ele acabou concordando, e deu um gole na bebida e deu para ela a lata. Mas ela estava tão concentrada no beijo que não bebeu nada e acabou derrubando a lata no chão. E após ela se lamentar, ele falou que não sabia que ela gostava tanto de suco. Ele acabou oferecendo um lenço para ela limpar sua saia, e ela acabou agarrando sua mão. E se declarou dizendo que amava ele, pedindo para namorar com ela. E ele estava muito feliz porque foi a primeira vez que um garoto se declarou para ele. E do nada a outra chega e pega os dois no flagra. E ela estava com um monte de latas de suco, dizendo que não queria agradecer ele em nada, e não tinha comprado todos por não saber do que ele gostava. E ela vai pra cima da outra, brigando porque ela partiu na frente, e não é que ela goste dele, mas se ele quiser, ela aceita namorar. Mas no final, perdeu seu orgulho e disse também que gostava dele, pedindo pra namorar com ele. E agora ele ficou em apuros e vai ter que decidir com qual das duas ele vai namorar. E após isso, ele não sabia o que fazer, que era uma escolha muito difícil, e acabou decidindo ir até o deus do santuário. E o velhote falou que como ambas são sua alma gêmea, qualquer uma ia ser a ideal. Ele acabou perguntando porque ele tem 2 almas gêmeas, e ele falou que teve um evento grandioso no seu nascimento, que fez com que ele, o deus do amor, cometesse um erro. E enquanto estava trabalhando, estava assistindo televisão, ele se empolgou bastante e acabou escrevendo 100 no lugar de 1. E tem mais, quando a pessoa encontra sua alma gêmea, elas podem se amar bastante, mas se não se encontrarem, acaba acontecendo algo terrível, elas morrem. Ou seja, se ele sair apenas com uma delas, a outra morre.
E agora ele ficou numa situação bastante complicada, de qual ele ia escolher. E no outro dia, ele chegou todo acabado, elas não entenderam nada. E elas estavam esperando a sua resposta, e ela acabou se declarando, pedindo as duas em namoro. E que as duas se esforçaram bastante para demonstrar seu sentimento, e ele sabia o quanto é difícil se declarar para uma pessoa. Ele não podia escolher uma só, e disse que gostava das duas. Ele acabou entregando o trevo de 4 folhas, que ele tinha ligado para um professor e passou a noite toda procurando. Mas ela não gostou muito. E ele pediu desculpas, dizendo que não era isso que pretendia. E falou que pensava que elas gostavam de declaração romântica, e se declarassem entregando aquilo, as deixariam felizes. E após tudo isso, uma acabou aceitando, e a outra, mesmo não querendo, a aceitou também. E ele acabou prometendo que ia fazer as duas felizes. E vemos que isso é só o começo. A vida de Rentaro ainda vai ficar bastante difícil, porque ainda falta 98 almas gêmeas.